Amém, glória a Deus. E aí, meus queridos, como estão? Vamos lá para mais uma meditação nesse dia da Palavra de Deus. Queria conversar com vocês hoje sobre perseverança, esta característica, esta qualidade que nós precisamos ter no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E aí, deixa eu te perguntar desde já, como que você é em relação à perseverança? Você é aquela pessoa que insiste? Você é aquela pessoa que não desiste fácil? Que quando vai em busca de um objetivo, você luta mesmo até o fim, até conseguir? Ou é aquela pessoa que traça uma meta, traça um alvo e daqui a pouco vão vindo as dificuldades e você vai desistindo, e você vai deixando de lado? Como que é essa característica na sua vida em relação à perseverança? Sabe por que eu estou te perguntando? Porque tem pessoas que perseveram mais na sua vida e tem pessoas que têm essa dificuldade de seguir em frente, de lutarem por um objetivo. E eu vou te falar uma coisa: para aqueles que decidiram andar com Jesus, para aqueles que decidiram caminhar com Deus, essa é uma questão de vida ou morte. Ou seja, tem uma diferença grande. Por quê? Se você, no seu cotidiano, é uma dessas pessoas que desistem facilmente dos seus objetivos, que vem as dificuldades e você já deixa aquilo de lado, se você caminhar com Deus, se você for andar com Jesus, você precisa ter essa qualidade na sua vida como algo primordial, porque você não pode desistir, porque você precisa permanecer, você tem que, você tem que continuar. A Bíblia, ela é bem clara em relação a isso. Muitos exemplos nós temos na Bíblia de pessoas que persistiram, né? Em Ana, em ter o seu filho, o Samuel. Josué também não desistiu. Se a gente for analisar cada história, nós vamos ficar aqui a tarde inteira. Mas eu queria trazer alguma coisa sobre isso, para que possamos pensar e meditar nesse dia. Lucas 21:19 diz assim, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Olha isso, que coisa mais tremenda. Ou seja, se você não perseverar, se você não continuar, se você não lutar, se você não persistir, você não vai conseguir. Queridos, existem muitos exemplos de pessoas que decidiram lá atrás andar com Cristo, caminhar com Jesus, sabe? E vieram as lutas, vieram as tribulações, vieram os problemas, as dificuldades, coisas que essa pessoa precisou negar. E ela, por um tempo, ela conseguiu. E depois, ela não persistiu, ela não perseverou, desistiu e abandonou os caminhos do Mestre. Então, existem esses exemplos para a gente ver e não seguir. Então, se você decide andar com Jesus, você precisa ter essa qualidade, você precisa ter essa característica forte na sua vida, de permanecer, de ser constante, porque é isso que quer dizer perseverança, né? É você ser constante, é você persistir, é você insistir no objetivo que você tem na vida. Então, meu querido, é algo que nós não podemos abrir mão, porque disso depende a nossa alma, disso depende a nossa salvação. Existem coisas que a gente começa e se a gente não conseguir, deixa para lá, né? Mas em relação a andar com Jesus, em relação a andar nos seus caminhos, em relação a viver com Cristo, nós precisamos ter essa característica de não desistir. Então já mando logo esse papo reto, como dizem aí por aí, né? Se você está nos caminhos do Senhor, as lutas têm sido grandes para você, para a sua vida, as tribulações, tem batido aquele cansaço, aquela vontade de chutar o balde, como falam, de desistir. Eu vou te falar uma coisa, você não pode parar no caminho.
Você não pode parar, porque não é uma questão qualquer, é uma questão de vida ou morte. Porque se você desistir, muitas coisas podem acontecer. Se você é um pai de família e desiste, não é só você que vai ser prejudicado, a sua esposa vai ser, os seus filhos vão ser prejudicados. Você já parou para pensar nisso? Quanta responsabilidade você tem de continuar, de persistir, de perseverar, a obedecer a palavra de Deus, em perseverar, em insistir em querer ser um exemplo, um pai de família. Isso tudo é perseverança, meu querido. Isso tudo é não desistir. Então, eu queria te convidar a fazer isso. Todas as vezes que você for tomar uma decisão na sua vida, eu sei que é algo que você sabe que é dito por aí. Pense nas percas, pense no resultado, pense naquilo que vai acontecer com você. Porque o estrago pode ser grande na sua vida. Persista em ser fiel para com a sua esposa. Persevere na sua fidelidade conjugal para com a sua esposa. Persevere. Eu sei que o mundo está aí oferecendo muitos manjares para você, mas você tem que entender que você se comprometeu com ela e com Deus em ser fiel até que a morte te separe. Então, meu querido, não dá para desistir, não dá para chutar o balde. Talvez você esteja cansado do seu trabalho, esgotado e quer desistir do seu trabalho. E às vezes é uma atitude incorreta que você vai tomar. Nem se compara, no caso, uma traição e infidelidade, eu já pulei para esse assunto. Mas e as consequências de você desistir do seu trabalho, de você chutar o balde, de querer dizer umas verdades lá para aquele chefe seu e como que vai ficar depois? Então, para tudo tem uma consequência e nós precisamos filtrar, nós precisamos, pensar naquilo, nas atitudes que nós vamos tomar na nossa vida. E existem coisas que nós precisamos perseverar até o fim. E uma delas é trilharmos o caminho, continuarmos neste caminho que o Senhor, que Deus Ele separou e escolheu para nós, que é um caminho de santidade, que é um caminho de retidão. Isso não significa que você não vai errar, falhar, mas o que você precisa fazer é continuar, é seguir em frente. Então, querido, nessa persistência aqui, nessa perseverança que Jesus ele falou aqui com os seus discípulos, que é nela que eles iam ganhar a alma deles, eles estavam falando sobre o princípio das dores, que eles iriam sofrer muitas perseguições, muitas lutas. E Jesus falou isso para eles, vocês vão sofrer muitas afrontas, vocês vão ser presos, mas vocês precisam ficar até o fim, permanecer. Porque, querido, é na dificuldade que essa perseverança ela precisa aparecer. Não é verdade? É muito fácil a gente perseverar em algo que está fácil, que está bom, que está dando para a gente levar. Eu acho que o segredo é esse. É quando surgir a dificuldade, é agora que a perseverança precisa entrar em ação. É agora que eu tenho que fortalecer isso dentro de mim, essa característica que você precisamos ter. Vamos ler também lá em 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 3 a 12. Diz assim, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Observe que tem normas, O lavrador que trabalha deve ser primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se morremos, com Ele morremos, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Então, queridos, o apóstolo Paulo aqui, ele tinha um objetivo e ele não podia desistir.
E ele não podia entregar os pontos, ele tinha que perseverar. Ele aqui, ele estava suportando aqui por causa dos eleitos, por sua causa e por minha causa. Imagina se ele tivesse entregado os pontos, se ele desistisse da pregação do evangelho. Naquele momento ele estava preso, estava em algemas, mas ele continuou e dizia: a palavra de Deus, ela não está presa. Olha que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Então, em se tratando da nossa vida espiritual, em se tratando da nossa vida com Deus, nós não podemos desistir. Nós precisamos perseverar até o fim, porque é na perseverança que está a nossa salvação, que está a nossa vitória. Ele fala aqui, se perseveramos, também com ele reinaremos. Então, meus amados, vamos seguir as normas. Está aqui, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Então, existem normas neste caminho que nós precisamos seguir, né? E quem dita essas normas para nós? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, através do seu Espírito. Então, se você atentar para a palavra de Deus, para os conselhos do Senhor, os seus ensinamentos, né? Você vai receber o refrigério no tempo certo, uma palavra, um direcionamento no tempo certo, e você não vai se perder no caminho. Por que muitas das vezes bate aquela vontade de desistir, aquela vontade de retroceder? Porque às vezes nós não estamos alimentados, porque às vezes nós estamos fracos espiritualmente falando, né? O atleta, quando ele vai fazer uma corrida, ele precisa fazer o quê? Ele precisa se hidratar, ele precisa se preparar. E assim na nossa vida espiritual, né? Ele de vez em quando pega aquela água e bebe. Nós precisamos beber desta água diariamente. Que água é esta? É a palavra de Deus, é o seu Espírito, para que possamos ficar firmes, para que possamos ser constantes, meu querido. Então, se você talvez esteja pensando em desistir, esteja pensando em entregar os pontos, eu te faço um convite neste dia: beba desta água, se alimente desta palavra, porque você vai encontrar forças em Deus para continuar lutando no seu ministério, se você tem um, para continuar lutando na sua família, se você tem uma. Você que é solteiro, tantas coisas nessa vida, tantas propostas, tantos manjares, tantos pratos. Talvez você esteja até já nos caminhos do Senhor, andando ali com Ele, mas está difícil para você. Meu querido, mergulhe na palavra de Deus. Tenha prazer na palavra de Deus, que você não vai perder o seu foco, viu? O salmista, no capítulo 1, ele fala: antes tem o seu prazer e na sua lei medita de dia e de noite. A Bíblia fala que esta pessoa vai ser plantada como junto a correntes de água. Ou seja, você vai ser uma planta viçosa, você vai dar o seu fruto na estação própria, você não vai se preocupar com o futuro. Por quê? Porque você está plantado no Senhor, porque você está plantado na palavra de Deus. Você tem uma base, você tem o Espírito Santo. Então você precisa fazer isso. Sozinho você não consegue. Deixe um pouco as mídias sociais, deixe um pouco este livro que você está lendo, deixe um pouco os filmes, as séries, deixe um pouco as saídas, as brincadeiras. Tire um tempo para você se alimentar da palavra de Deus, para se alimentar do seu espírito. Porque se o seu espírito, meu querido, não estiver alimentado, a sua carne também vai padecer. As necessidades carnais, elas vão vir, elas vão tentar florescer. E quando elas vierem, você precisa estar pautado, você precisa estar alicerçado na palavra de Deus. Tá bom, meu querido? Então, existe todo um processo nessa questão de você perseverar. Isso tudo nos faz perseverar. Isso tudo nos faz ir adiante. A presença de Deus na nossa vida, né? Tudo isso que nós vivemos diariamente com Deus. Isso faz a diferença na vida daqueles que decidiram andar com o Senhor. Então, meu querido, persevere, mas se alimente, né? Beba água, palavra de Deus, que você vai ver que você não vai sentir esta fadiga, você não vai sentir esse cansaço que muitas das vezes você tem sentido diariamente na sua vida. Vamos ler mais um texto? Gostaria de ler aqui com você também, em Romanos, no capítulo 5, no versículo 1 a 4, que diz assim, Romanos 5.
Romanos 5, de 1 a 4. Eu gosto sempre de começar do início, que a gente vê o texto e o contexto, então, e a gente sempre recebe nesse contexto. É algo maravilhoso quando Deus ele fala conosco, é algo tremendo. Paulo também aos Romanos 5 diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igual acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Então, queridos, olha que texto mais maravilhoso. É um motivo maior do apóstolo perseverar aqui. A gente vê essa paz que excede a todo entendimento da sua vida, esse acesso à graça a qual ele disse que estava firme, e eu e você também podemos estar firme nessa graça, né, nesse favor imerecido do Senhor através da sua palavra, através do sacrifício dele na cruz. E se falando de resiliência, e se falando de perseverança, a gente não pode esquecer de Jesus, como que ele perseverou até o fim, por esta causa, querido, pela minha vida e pela sua vida, sofrendo humilhação, sendo humilhado, sofrendo aquela morte terrível, morte de cruz ali, sendo furado, né? Foi abandonado pelo Pai ali naquela cruz, né? Onde ele falava, Deus meu, por que me abandonaste? Ali o nosso pecado estava todo sobre ele, na verdade, todo sobre ele ali. Mesmo assim ele não desistiu, ele persistiu, ele insistiu em morrer por nós. Ele continuou e foi até o fim, pagando o preço que precisava ser pago por nós, por mim, por você. Então, queridos, nós também não podemos desistir nessa nossa vida. Nós temos essa graça, nós temos esta paz. O apóstolo segue dizendo assim, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Talvez você pense assim, meu Deus, mas qual motivo eu tenho para perseverar? A glória de Deus. O que você quer a mais que isso? Salvação eterna em Cristo Jesus. Fora aquilo que você tem aqui, querido, né? Os anjos do Senhor te guardando a sua casa, a sua família. Porque a palavra de Deus diz, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então é Ele que guarda tudo, Ele que cuida de tudo, Ele que faz tudo. Então nós temos um prêmio, nós temos um troféu que nos espera, e é por isso que nós precisamos perseverar. Então, olhe para isso quando você pensar em desistir. Olhe para o que te espera, meu querido. Olhe, vale a pena suportar as lutas, as tribulações, porque nós vamos receber um troféu, nós vamos receber uma coroa de glória quando estivermos com o Senhor. E é algo que nós não podemos mensurar. Nenhum olho viu, ouvido ouviu, nem penetrou no coração, na mente humana, aquilo que o Senhor tem reservado e preparado para nós, para aqueles que não desistem, para aqueles que o amam. Então, vai valer a pena, vale a pena você continuar. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Então ele se gloriava aqui nas tribulações que ele tinha, nas lutas que ele tinha, nas prisões que ele tinha, nas perseguições que ele tinha. Por quê? Porque a tribulação, ela produz perseverança. É aquilo que eu te falei no início. Tudo isso que você está passando, todo esse sofrimento, toda essa angústia, toda essa perseguição é para produzir em você, sabe o quê? Perseverança. Porque quando tudo isso sobrevém sobre nós, é que essa perseverança precisa nascer, precisa estar, essa característica precisa brotar na nossa vida, precisa estar em nós. Então nada é por acaso, meus queridos. Nós vamos aprender com cada situação que acontecer na nossa vida, se estivermos com o Senhor. E a perseverança, experiência. Aí quando nós perseveramos,
O que nós alcançamos? Experiência. Que experiência você vai ter? Se um probleminha surgir, você já abandonar o barco. Você não vai ter experiência nenhuma, você não vai aprender, você não vai crescer, você não vai amadurecer. Então, são nesses momentos que nós crescemos, que nós aprendemos, que nós frutificamos. E precisamos fazer isso, querido. Aprendendo dia a dia, porque a perseverança produz experiência e a experiência, esperança. Aí sim nós temos esperança de que nós chegaremos lá, de que nós vamos conseguir. Nós temos essa certeza no nosso coração, por quê? Porque a tribulação veio, a tribulação veio e nós não desistimos e ela produziu em nós o quê? Perseverança. Continuamos perseverando. Deus ele nos deu vitória e nós temos o quê? Esperança. Aí nós temos esperança. Agora, se você desiste, se você não persevera, foi-se embora a esperança. Foi-se embora. Então, é um processo que nós precisamos aguentar. É um processo que nós precisamos suportar. Mas, querido, graças a Deus que nós temos o Espírito Santo. Graças a Deus que nós temos a palavra de Deus para nos ajudar. Temos ela como bússola para nos guiar neste mundo. E se você não vive, não participa desta palavra, você precisa fazer isso. Eu tenho dito isso diariamente, que você uma hora vai parar para ouvir essa palavra. Talvez você não conheça Jesus e você precisa conhecer. Você precisa provar o quanto Jesus é bom, o quanto você precisa dele. Então, e a experiência é a esperança. Então, meu querido, eu te convido nesse dia para continuar lutando. Arregaça as mangas, cai para cima, meu querido, porque se Deus está com você, você é mais que vencedor. Talvez você tenha aquele costume de dizer assim, tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero te dizer para você que você pode mesmo. Quando você está em Cristo, você pode suportar a escassez, mas também pode suportar a bonança, você pode suportar a guerra, mas também pode suportar o tempo de paz. Com Deus nós podemos todas as coisas, tudo nós podemos em Jesus, em Deus que nos fortalece. Quando Ele fala tudo, é tudo mesmo, querido. Então eu quero deixar você nesse dia com essa palavra. Eu acredito que encerramos por aqui. Então essa qualidade, essa perseverança precisa estar na sua vida. Eu queria trazer só mais um exemplo aqui da vida de Jó, que eu anotei aqui e eu esqueci de lhe falar. Jó, querido, você conhece essa história, não conhece? Jó, a Bíblia fala que ele era um homem íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. E sobre a vida dele veio uma grande ruína. Satanás disse para Deus, ele te serve porque você dá tudo para ele. Tira as coisas dele para ver se ele não vai te negar. E assim Deus permitiu que Satanás tocasse nas coisas que ele tinha e tirou tudo. E Jó, meu querido, ele continuou. Ele perseverou. Uma das coisas que ele disse foi, se Deus me deu, ele também tomou. Ele sempre falava, bendito seja o nome do Senhor. Ele adorava o Senhor em todo tempo, em todo momento. Então, meus queridos, é um exemplo também que nós precisamos seguir. E vinham alguns amigos e falavam as coisas para ele, falando que talvez seria pecado, alguma coisa que ele tivesse feito, talvez até fazendo com que ele desistisse. A mulher dele, dentro da casa dele, disse para ele, amaldiçoa o seu Deus e morre. Olha isso, amados. Mas os olhos de Jó estavam postos no Senhor. Ele conhecia Deus e Deus conhecia ele. Isso é muito glorioso. Tanto que Deus ele permitiu isso. E Satanás foi envergonhado. Então vão aparecer pessoas, agentes do inimigo te mandando desistir. Para, não continua, essa vida não é para você, mas você tem um alvo, você tem um propósito. Então você precisa continuar. Não dê ouvido a vozes estranhas, não olhe para a direita nem para a esquerda, mas mantenha os seus olhos fitados no Senhor. O seu alvo é Cristo, o seu alvo é a salvação.
O seu alvo é a sua família, é cuidar da sua casa, da sua família. E se você estiver em Cristo, você vai ter condição de cuidar bem da sua família, você vai ter base espiritual para cuidar. Se você não estiver em Cristo, como que vai ser? Então, meus queridos, nós temos muito a perder se nós abandonarmos o barco, se nós deixarmos a palavra de Deus de lado, se nós não dermos ouvido ao Espírito Santo. Muito a perder aqui e no futuro.